Então, agora nós vamos ver se duas expressões, elas são equivalentemente lógicas, tá? Então, elas são equivalentes logicamente, certo? Então, aqui eu tenho uma primeira expressão, P, então, Q, e aqui eu tenho a negação de Q, então, a negação de P. O exercício pede se as duas, elas são, então, equivalentemente lógicas. O que é equivalentemente lógicas? É quando eu fizer a tabela verdade, se a expressão simples dela, ela for igual à outra. Ou seja, eu vou verificar se a coluna de uma é igual, idêntica, na verdade, à coluna da outra, certo? Se for, então, elas são equivalentemente lógicas. Então, para eu conseguir resolver esse exercício, eu preciso fazer a tabela verdade. Esse exercício aqui é bem um exercício que cai em concursos públicos, tá? Então, eles colocam duas expressões e eles pedem para eu saber se as duas são equivalentemente lógicas. O que é importante aqui? Eu tenho esse símbolo aqui, ó, de equivalência lógica. Eu tenho um risco aqui, eu tenho um risquinho aqui e tenho as duas flechas. Isso aqui me indica que esse é o símbolo de equivalência lógica, tá? Eu não posso confundir com esse símbolo aqui, que é o C, então C, tá? Então, preciso cuidar, nesse caso aqui, com esse símbolo. Então, aqui eu tenho a expressão P e Q, e aqui eu tenho a negação delas. Então, na verdade, eu tenho duas preposições. Então, aplicando a formulazinha lá, tenho 2 elevado na 2, eu vou precisar de 4 linhas. Vamos fazer 1, 2, ok. Então, vou fazer aqui primeiro minha preposição P e depois a minha preposição Q. Aqui eu tenho 4 linhas, dividido por 2 a 2, então, vou repetir 2 vezes o verdadeiro e 2 vezes o falso, e aqui uma vez o verdadeiro, uma vez o falso, certo? Vou fazer a negação delas, então, a negação de P, vou colocar um apóstrofo aqui, e a negação de Q. Então, é apenas o contrário. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui em cima é falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora que eu fiz, então, as preposições e a negação delas, eu vou resolver essas questões aqui. Essa expressão, tenho P, então, Q. P, então, Q, eu vou utilizar essa tabela aqui como referência, que é o C, então, e vou fazer, então, se é verdadeiro, verdadeiro. Então, é verdadeiro, verdadeiro e falso é falso, aqui falso e verdadeiro, verdadeiro, e falso, verdadeiro. Agora, eu vou fazer essa expressão aqui. O inverso de Q, então, P. Então, eu vou ler sempre dessa coluna aqui para essa coluna aqui, e também utilizar essa tabela aqui do C, então. Falso e falso, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Então, o que eu vou analisar aqui para saber se eu tenho uma equivalência lógica? Então, eu preciso saber se essa expressão aqui, ó, que está aqui, se ela é igual a essa aqui, que eu fiz aqui. Então, aqui eu tenho, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, elas são idênticas, né? Precisam ser idênticas, então, para ter uma equivalência lógica. E, nesse caso, elas são, tá? Então, aqui eu tenho mais um exemplo de equivalência lógica. O exercício, ele está me pedindo para verificar se as sentenças abaixo, elas são uma equivalência lógica, sim ou não. Então, tem essa sentença aqui e essa aqui. Então, para saber, preciso fazer a tabela verdade. Então, aqui eu tenho duas preposições, eu tenho A e tenho B. Aplicando a fórmula, 2 na N, então 2, quantidade de expressões 2, eu vou precisar de 4 linhas. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, primeiro eu vou fazer o A
o B. E aqui eu tenho, ó, a negação de A. Então, vou precisar fazer a negação de A. Então, aqui, 4 linhas, eu vou fazer primeiro 2 verdadeiros e depois falsos. E aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. A negação de A, então, é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, primeiro eu vou fazer essa equação aqui, essa sentença aqui. A, então, B. Vou utilizar essa tabela como referência, que é o C, então, C. Então, aqui eu tenho, vou utilizar, então, essa coluna aqui e essa outra coluna aqui. Então, eu tenho verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, falso e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro. Então, agora eu vou fazer a negação de A ou B. Eu vou utilizar essa tabelinha aqui como referência. Então, eu vou sempre ler daqui para cá. Então, falso, falso e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro e falso, verdadeiro. Então, aqui eu também tenho uma equivalência lógica, porque elas são idênticas, elas são iguais.